Um bom dia para vocês. Vou fazer esse vídeo aqui, só vou soltar o sonho, vou soltar Santas Escrituras. Bom dia para vocês, bom trabalho para vocês, né? E bom começo de semana, que Deus abençoe essa semana. Que Deus esteja no controle, que Deus esteja no controle da nossa vida. E vou soltar o sonho e as Santas Escrituras, que Deus abençoe a semana de trabalho de vocês, né? Que Deus esteja no controle do dia a dia, a ida e a volta do trabalho, né? Abençoando. E vou mostrar para vocês o sonho, como sonhar Santas Escrituras. Eu sonhei, glória a Deus, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, eu já não estava dentro da minha casa, eu estava lá no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando para baixo. Eu vi a rua de uma ponta, ela a outra, com a rachadura aberta. No início da rua, meu filho estava caminhando para frente. Quando eu tirei os olhos do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Vi umas pessoas saindo ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Vou soltar para vocês agora referente a esse sonho. Algo que eu vou dizer para vocês. Essas pessoas que estavam saindo dentro do cemitério, elas estavam com um corpo diferente. Ela não estava mais com o corpo que ela estava antes, não. Ela estava em corpo modificado, transformado em corpo de glória. E vou soltar para vocês referente a esse sonho, a Santas Escrituras, que é o sinal da vinda do Senhor. Sobre esse sonho, eu vou soltar o sinal da vinda do Senhor, que está escrito em Mateus 24, começando no versículo 29, tá bom? Vocês me desculpa, eu tô ruim, tô de nariz entupido, eu tenho uma alergia muito forte, mas assim mesmo tô fazendo, né? Porque o mais importante aqui é levar a palavra do Senhor, o id, né? E fazer a vontade do nosso Criador, porque a gente aceitamos o Senhor não para fazer a nossa própria vontade, nós aceitamos o Senhor para nós o que? Fazer a vontade de Deus, não a vontade da nossa carne, né? Quando a gente renuncia, a gente está fazendo a vontade de Deus, né? Vou para cá? Ó, e logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Esses são os sinais da vinda do Senhor. Ó, então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esses são o quê? É Jesus vindo em cima das nuvens, junto com os anjos, né? Então, ó. O versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tercos e brotam folha. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando viste todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Verdade, Jesus está próximo, Jesus está às portas, Jesus está voltando. O povo, arrepende. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras do Senhor não vão de passar. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. O Senhor deu garantia. Que passa o céu, passa a terra. Mas as palavras dele permanecem para todo sempre. Por isso que eu digo a vocês, vigilância. Vigilância para quê? Para que no dia do arrebatamento a gente suba com o Senhor, né? Glória a Deus. Encerrei para vocês sobre esse sonho, sobre essa parábola, né? Agora eu vou para o próximo sonho. Olha, eu sonhei que eu estava no campo. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Jesus vinha descendo uma rua. Era uma rua de subida, o Senhor vinha descendo. E ele vinha igualzinho, ele foi crucificado. Do mesmo jeito, com a coroa de espião na cabeça, os cabelos todos sopados de sangue, ele vinha todo coberto de sangue. E ele vinha com um manto na parte assim, transpassado na cintura dele, e glória a Deus. E ele vinha de pés descalços por cima da calçada. Era uma rua de pão de comércio, os comércios tudo fechado. Ele vinha descendo a rua.
Ele vinha de cabeça baixa. Quando eu avistei, era uma rua de pão de comércio, os comércios tudo fechado, tinha um comércio aberto. E ele vinha descendo a rua. Quando eu avistei ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele me abraçou e eu me acordei. Algo que eu vou soltar pra vocês, outro detalhe desse sonho. Quando eu me acordei, eu solto, depois que eu me... vocês me perdoem quando eu me confundo. Eu solto esse sonho, né? É o detalhe desse sonho depois que eu termino o sonho, porque eu nunca consigo soltar ele junto com o sonho, tá bom? Quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça, o Senhor tampou do joelho para baixo, o Senhor limpou do ombro até a parte de cima. Por que o Senhor fez isso? Porque ali era o pecado, ele estava fazendo sacrifício pela humanidade, e o pecado do mundo inteiro estava sobre ele, né? Então, ele nos comprou com preço de sangue, né? Entreguei para vocês sobre esse sonho, né? Entreguei o sonho, agora eu vou só entregar Santas Escrituras referente a esse sonho. O que é que tem referente a esse sonho? Tem duas passagens que eu vou ler para vocês aqui. Primeiro vai ser em Apocalipse. Apocalipse 2, e o versículo 3, versículo 4. O Senhor está falando conosco, ó. E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. O Senhor está elogiando os trabalhos que a gente faz na vinha dele, mas olha que o Senhor tem algo contra. Ó, o versículo 4, ó, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? O ide do Senhor. Depois eu vou ler para vocês, ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor está pedindo para nós voltar a pregar o Evangelho. Pois, se não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castigal, se tu não se arrependeres. O Senhor deixou bem esclarecidamente. Se nós não se arrepender e voltar a praticar o que o Senhor pediu, pode perder, né? Encerrei para vocês aqui essa passagem, né? Agora eu vou Apocalipse 3 e o versículo 19, ó. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. O Senhor está dizendo que repreende nós, ainda castiga, se nós não obedecemos, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se põe zeloso e arrepende-te. O Senhor fala conosco abertamente, pedindo nós arrependimento, né? Entreguei para vocês. Agora eu vou o que para... Olha o que é que o Senhor fala. Eu vou soltar esse versículo aqui, né, referente a gente pregar o Evangelho, ó. Ó. Romanos 10. E o versículo começa no versículo 14, ó. Como, pois, invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Você está dizendo que não tem quem pregue a palavra de Deus para que as pessoas escutem, né? Ó. E como ouvirão se não há quem pregue? Esse versículo 14, o Senhor fala abertamente com o povo, né? Ó. E como pregaram se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, do que trazem alegria novas de boas coisas. O Senhor está dizendo, formosos são os pés de quem leva o Evangelho, né? Agora eu vou ler para vocês. Por isso que os pés do meu Senhor é os pés lindos, maravilhosos. Por causa de quê? Porque ele pregou o Evangelho. Quem dera se eu pudesse lavar os pés do Senhor, glória a Deus. Seria uma honra lavar os pés do meu Senhor, né? Glória a Deus. Então, e Jesus lavou os pés do quê? Dos 12 discípulos aqui na face da terra, né? Vou ler para vocês aqui, ô glória. Vou ler para vocês Mateus 10. Por que eu vou ler Mateus 10 para vocês, ó? Porque Jesus fala o que ele fazia aqui na terra. Por isso, até aquele versículo em Apocalipse falando sobre a gente voltar a praticar as primeiras obras. Olha o que Jesus fazia. Olha o que Jesus fazia quando Jesus estava com os 12 discípulos aqui na terra. Ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O Senhor saía cidade, aldeia, pregando o evangelho do reino do céu, entendeu?
Entreguei pra vocês, né? Mateus 10 e o versículo 35, tá bom? Encerrei pra vocês sobre esse sonho. Vou para o próximo, tá bom? Glória a Deus. Ó, eu sonhei. A máquina, né? E a luz fica desse jeito. Olha. Tô me lembrando outro sonho, peraí. Vou soltar o terceiro sonho pra vocês. Olha, eu sonhei, tava eu, a minha irmã e Jesus, nós estávamos dentro de uma casa. E a minha irmã, ela estava fazendo algo, e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho. E nós passávamos um tempo. Quando nós passávamos um tempo, nós parávamos. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava de frente pra mim, eu de frente pra ele. Aí, na hora que ele ficou de frente pra mim, eu de frente pra ele, ele desapareceu. Ele se abaixou assim, fosse pra pegar água, ele desapareceu. Na hora que ele desapareceu, glória a Deus, na hora que ele desapareceu, eu disse assim, ele vai voltar, ele vai voltar. Quando o Senhor voltava, ele voltava todo de linho branco resplandecente. Na hora que ele voltou todo de linho branco resplandecente, ele chegou pra mim e ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Na hora que ele falou isso, glória a Deus, na hora que ele falou isso, ele só esperou dizer um sim. Na hora que eu disse um sim, ele desapareceu da minha frente. E eu me acordei. Entreguei pra vocês, né? Esse sonho. E... vou ler pra vocês agora. Agora eu vou soltar pra vocês outro sonho. Sobre esse sonho, sobre esse sonho que eu soltei pra vocês, né? Glória a Deus. Sobre esse sonho, eu vou soltar pra vocês. Deixa eu só dar uma achadinha aqui, né? Não, é aqui, pronto. Lucas, eu falava esse número errado. É Lucas 11 e o versículo, começando no versículo 39, ó. E sobre esse sonho, vou soltar esses versículos aqui, né? Sobre esse sonho, para que vocês meditem, ó. Sobre esse sonho que eu acabei de soltar para vocês, ó. Porque o Senhor, ele é maior do que todos, ó. E a sua grandeza não tem comparação, né? Nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador, cujo eu entreguei a minha vida e jamais me arrependi. Muito pelo contrário, ó. Deveria ter entregado muito mais antes, ó. E tá caminhando com ele, aos pés dele. Coisa maravilhosa estar nos pés do Senhor. E fazendo a sua vontade, ó. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligno, ó, o que é que Jesus falou com a multidão? Do mesmo jeito, naquela geração que o Senhor estava, o Senhor falou que aquela multidão era uma geração maligna. Do mesmo jeito, na nossa geração tá do mesmo jeito. O povo, olha o que o povo tá fazendo, vocês estão vendo? Olha o que está acontecendo em redor do mundo. As pessoas estão se confrontando umas às outras, entendeu? Por causa de quê? Por causa de poder, entendeu? Do mesmo jeito, a nossa geração também, ela tá parecendo com a geração do dilúvio. Vocês já pararam para pensar? A geração do dilúvio é uma geração pecaminosa. Por mais que nós chamássemos aquele povo ao arrependimento, o povo não se arrependeu. Foi se arrepender no dia. E Jesus ainda deixou escrito aqui que a vinda dele será igual no dia do dilúvio. Ó, deixa eu continuar aqui para vocês, ó. Olha o que é que Jesus falou, ó. Maligna é essa geração. Ela pede um sinal. Mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Para aquele tempo, para aquela geração que Jesus estava, o sinal que o Senhor deu foi o sinal do profeta Jonas, de arrependimento de pecado, porque aquele povo, Jonas pregou e aquele povo se arrependeu. Agora, para a nossa geração, o sinal é Jesus. Se vocês escutarem o que está escrito na Bíblia e vocês se arrependerem, pode ter certeza que serão salvos, mas se endurecer o coração,
vai vir. Jesus vai vir, o juízo vai ser aberto o sexto selo, vai vir um grande juízo sobre a terra. Bora pra cá, ó. Olha o que Jesus está falando no versículo 30, ó. Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os nivitas, olha quem que vai ser um sinal para a nossa geração. É Jesus falando, ó. Versículo 30. Assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Se vocês se arrependerem, está aqui. O sinal para a nossa geração é Jesus. Jesus deixou escrito para nós, entendeu? Ó. Agora o versículo 30. Ó. A rainha, que a levanta. Olha, o que é que Jesus deixou escrito? Ó? A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Você está vendo? A rainha do sul, ela já está no meio de vocês, chamando vocês o arrependimento. Entendeu? Ó, o versículo último. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração. Os homens de Nevi já estão no meio do mundo pregando o evangelho, chamando o povo ao arrependimento. Arrependimento mesmo. Morrer aquela velha pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Os velhos hábitos não devem existir mais num povo evangélico, entendeu? E nem tão pouco no povo católico. Tem que deixar tudo de lado. Quer salvação? Tá procurando a porta do céu? Tá procurando o reino do céu? Tem que haver transformação de vida. Ó. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Quem que é maior do que Jonas? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Rei, nosso Salvador, entendeu? Entreguei para vocês, né, sobre esse sonho. Agora eu vou para os próximos sonhos, tá bom? Tô entregando. Entreguei para vocês sobre esse sonho, agora bora para o próximo sonho. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa, chegou as pessoas de viagem. Essas pessoas que chegaram de viagem, glória a Deus. Essas pessoas que chegaram de viagem, elas se organizaram e foram fazer comida. Quando elas foram fazer comida, vocês me perdoem minha garganta. Quando elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola, eu saí dessa casa, fui plantar noutra casa. No caminho, eu olhei para o céu, vi um pedaço de um templo no céu. Um pedaço de um templo muito grande, branquinho. Tinha desenho nele, ele era branco, mas tinha um desenho, né? Uma listra marrom, tinha um desenho com a cor amarela bem clarinho, um azul bem clarinho. E quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. E eu continuei o meu caminho. Quando eu cheguei lá, eu cheguei na frente de uma casa. Cheguei na frente da casa e eu plantei esse pés de cebola. Na frente dessa casa tinha um poço cheio d'água, transbordando, água azul, marrom escuro. E quando eu plantei esse pés de cebola lá, e essa casa não tinha teto, tinha só as paredes erguidas e um portal. Quando eu plantei esse pés de cebola lá, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. Esses 3 homens que vinham descendo do céu para a terra. 2 ficou no meio da rua, ver o meu encontro. O que viu o meu encontro, ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali pra trás. E eu e ele, nós saímos pra olhar. A primeira casa tava em funcionamento, tava normalzinha. Só não tava a primeira, né, que eu plantei os pés em cebola. Essa primeira casa, a terceira, a primeira que eu plantei os pés em cebola, não, tô falando das outras 3. A primeira, ela tava o quê? Com... Glória a Deus. A primeira, ela tava com... É o pássaro. A primeira, ela tava funcionando. Tinha uma mulher lá dentro, ele olhou pra lá, a porta tava aberta, ele disse não. A segunda tava do mesmo jeito, tava com a porta fechada. Ele também disse não. A terceira também tava com a porta fechada. Eu abri pra ele uma brechinha, ele olhou, eu olhei. A mulher que tava lá dentro, ela olhou. E tudo que ela olhou, glória a Deus, glória a Deus. Tudo que ela olhou... Ele também olhou e colocou um semblante de alegria no rosto dele, né? E ele se virou pra mim, deu um sorriso, eu deixei ele lá e eu fui lá pra frente da casa onde eu plantei o pé de cebola. Quando eu vou chegando na frente da casa, ele já vem atrás de mim com essa mulher. Ela não estava mais como ela estava antes, não. Ela estava completamente imóvel, ela não se movia mais para nada. Ele colocou ela mesmo no meio da porta suspensa do chão. Parece que ele ia levar ela naquela hora. E eu olhei pra ele, olhei pro rostinho dele, vi ele tão decidido, eu olhei pra ela, achei ela tão, né? Então, aí eu peguei, cheguei assim, meus pensamentos assim, eu vou perguntar pra ele se da onde ele não veio, não viu Jesus. E eu caminhando lá dele, eu cheguei pra ele e disse assim, da onde tu vem, tu não viu Jesus, não?
E ele parou pra mim, colocou um semblante. Na hora que ele parou, eu olhei pro rosto dele. Na hora que eu olhei pro rosto dele, ele me permitiu ver só assim, a lateral do rosto dele. Na hora que eu olhei pra lateral do rosto dele, ele colocou um semblante. Aí eu me acordei. Quando ele colocou o semblante, que eu me acordei, aí eu peguei e disse assim: Senhor, tô entendendo nada desse sonho, me deixa eu dormir mais um pouquinho. E eu dormi. Tudo que eu dormi mais um pouquinho, o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher, só a cabeça. Ela toda maquiada, o rostinho maquiado, os lábios com batom, a sobrancelha dela com rime, os cabelos dela estirados, ela tava toda maquiada. E tudo que ela tava toda maquiada, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo que ela tava toda maquiada, ela falando sobre maquiagem. Aí eu me acordei. Glória a Deus. É a máquina. E eu me acordei. Tudo que eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho. Esse pessoal chegando de viagem, o povo do arrebatamento. E esse pé de cebola é muito choro. E esse templo no céu, o templo que está nos esperando, a Nova Jerusalém. E esses três homens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa casa que eu plantei esse pés de cebola, é o templo em Israel, que tá só lá o Monte da Lamentação, igualmente tá essa casa, né? E esse poço cheio d'água é o choro do povo de Israel. Daquele tempo, até nos tempos de hoje, sem o quê? Sem estrutura, né? Igual eu vou ler pra vocês o versículo. Então, essa primeira casa é o templo em Israel. Que ele tá o quê? Não é nem um templo, tá só a parede largueira, né? O Monte da Lamentação. E essa primeira casa é o templo em Israel, que Deus falou que não ia mais existir por causa de quê? Porque profanaram o templo, né? Então, o Senhor profetizou e não existe mais, né? Então, e essas outras três casas estão em funcionamento. Templo católico, os dois templos evangélicos, que são as duas virgens, o quê? A Virgem Prudente e a Virgem Louca, né? Então, e a Virgem Louca o Senhor rejeitou. Dois templos o Senhor rejeitou aqui na face da terra, que ele me mostrou no céu. O templo católico e o templo evangélico. O católico por causa das idolatrias. O templo evangélico justamente por causa da cabeça dessa mulher, né? E por não ter conhecimento nenhum da palavra de Deus, vocês pecam perante a Deus. Casa representa templo. Mulher dentro da casa representa religião. Justo a última que ele sagradou. Então, mulher representa religião. Entreguei pra vocês, bora? Agora eu vou soltar o quê? A parábola das 10 virgens pra vocês. Sobre o quê? É a casa que foi aceita e a casa que foi rejeitada, né? Duas que foi rejeitada. Casa representa templo, mulher representa religião. Então, a primeira religião foi rejeitada por ele, a segunda também, né? Porque está fazendo a sua própria vontade, não está seguindo o que está escrito na Bíblia. Não adianta de nada, nós conhecemos e não praticarmos. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Você está vendo? O reino do céu é semelhante à mulher. Por isso que ele me mostrou a mulher dentro da casa, E que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Você está vendo? E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Você está vendo? E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Por isso que em João 5 o Senhor diz, João 5 e o versículo 39, Jesus diz, examinai as escrituras, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna, e são delas que dele testifica. E tardando o esposo, torcalejaram toda, adormeceram. Mas à meia-noite, vocês me perdoam. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Pessoas sem conhecimento nenhum da palavra de Deus, dentro da casa de Deus, né? E as loucas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que falte a nós e a vós, e diante ao que o vende, e compra para vós. Na hora que elas foram comprar, olha o que aconteceu. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e a que estava preparada, entraram com ele para as boldas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre nós. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que vós não conheço.
Último versículo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas tem a parábola, tem versículo 25, tem dizendo aqui os sinais da vinda do Senhor. O Senhor deixou sinais da vinda dele, entendeu? Para que nós vejamos. Nós estamos vendo que está no meio do mundo os sinais da vinda do Senhor. Entreguei sobre o quê? Sobre as duas casas. Uma foi aceita, outra foi rejeitada. Agora sobre as outras duas, vou ler para vocês o quê? Em Daniel, sobre essa primeira casa, que é o templo em Israel, né? O povo de Israel, vocês acordam, Jesus está voltando. O nosso rei, o rei do povo de Israel, o rei do judeu e o nosso rei, né? Ó, Daniel 12, o versículo 3, ó. Tu, porém, vai até o fim. O povo de Israel vai ficar até o fim, ó. Porque descansará e te erguerá e te levantará na tua aliança no fim do teu dia. O povo de Israel vai até o final dos dias. Em Osés, para vocês saberem porque, olha como é que tá esse templo. Esse templo tá desse jeito. Templo não, né? Só muda a lamentação, né? Que restou, ó. Oséias 3, versículo que 5 e versículo 4, que eu vou ler para vocês, ó. Depois, sobre essa primeira casa, povo de Israel, vocês alertam. Clama ao Senhor antes do final dos dias de vocês, porque está dizendo que vocês vão até o final. A peia vai ser grande. Põe-te alerta. Então, vocês não procuram o nosso Deus, Deus de Israel? Então, porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem rei. É sem Jesus, né? Sem Deus, né? Então, ó. E sem príncipe. Sem príncipe são o quê? São sacerdote. São sacerdote. Entendeu? Pastores, ó. Sem sacrifício. Verdade, o povo de Israel está sem sacrifício. Sem estrutura, sem templo. E sem efode. Ou terá fim. Depois tornaram os filhos de Israel e buscaram ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei. E temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos seus dias. Você está vendo? Glória a Deus, glória a Deus. Encerrei para vocês sobre esse tempo. Agora eu vou ler para vocês sobre esse tempo, que é o tempo católico, que foi rejeitado. Vou ler aqui em Oséias mesmo. Por que ele foi rejeitado? Por causa de duas coisas. Quebraram a aliança, que eu vou ler para vocês agora. Põe a trombeta à tua boca. É Oséias 8, versículo 1. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A Igreja Católica é a segunda casa que foi rejeitada, a primeira que foi rejeitada. Quebrou uma aliança de não ter idolatria, quebraram essa aliança. E também, não só a aliança, ainda se rebelou contra a lei de Deus. A lei de Deus, no início de Gênesis, é casar o homem e a mulher. A família é Gênesis 1 e o versículo 27 e o versículo 28, tá dizendo desse jeito, né? O Senhor criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. E no versículo 28, o Senhor abençoou e mandou eles crescer e se multiplicar. Se vocês lerem lá, tá desse jeitinho que eu tô falando pra vocês. Ainda tem mais coisas no versículo. E vou ler pra vocês aqui, ó. Versículo 4 agora referente a essa casa, né? Ó. Eles fizeram reis, mas não por mim. Construíram príncipe. Reis, o que é? Papa. Que estão lá no controle, né? Então, quem vai estar no controle vai ser Jesus agora. Eles fizeram reis, mas não por mim. Reis é papa, ó. Construíram príncipe. Príncipe são o quê? Padre, pastores, ó. Mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. Foi mesmo a Igreja Católica fez ídolo. Imagem de escultura para o quê? Para ser destruído. É o que está dizendo no versículo, ó. Ídolo para ser destruído. Por isso que o Senhor está o quê? Falando com vocês, para que vocês se arrependam e se voltem para o Senhor, né? Vou ler para vocês os 10 mandamentos. É Êxodo 20, versículo 4, versículo 5. Lá tem os 10 mandamentos do Senhor, que não é cumprido dentro do tempo católico, tem que ser cumprido. Os 10 mandamentos dentro da casa do Senhor, né? Ó. Não farás, o não do Senhor para toda a eternidade, não farás
para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem embaixo nas águas da terra. O versículo 5, não te encurvarás a ela, nem as servirás. Não, o Senhor disse que não é para se curvar nem servir. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Daqueles que me odeiam, faz isso, está demonstrando que odeia a Deus. Continuando o versículo 6. E faço misericórdia a milhares do que me ama, e guardo os meus mandamentos. É os 10 mandamentos do Senhor que não é cumprido nesse tempo, por isso que ele foi rejeitado por Deus, né? Alerta, povo católico, arrepende-te. Entreguei para vocês sobre isso. Agora vou para o próximo sonho, bora? Eu sonhei que eu estava trabalhando a parte da de manhã e eu saía para almoçar. Quando eu retornava, já de tardezinha, eu tinha perdido o horário. E eu fiz só experimentar a roupa. Quando eu experimentei a roupa, vi o que deu, glória a Deus. Aí já chegou para a parte da noite, eu já vim de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. E era um dia festivo. Atrás de mim vinha carro, era moto. Na minha frente apareceu um cavaleiro, ele vendo um cavalo voado. E tudo que esse homem tudo que o Senhor viu no cavalo voado, eu saí do meio. Quando eu saí do meio, ele já estava brigando lá no chão com o homem que vinha atrás de mim. E esse homem que vinha atrás de mim, o Senhor estava brigando com ele, guerreando com ele. Tudo que o Senhor estava guerreando com ele, glória a Deus. Aí, eu cheguei pertinho do Senhor, aí nós saímos, desse canto fomos para um canto. Tanto nós chegamos, o Senhor se sentou e o Senhor começou a beber, cear, o Senhor começou a cear. E tudo que o Senhor ceou, aí eu disse, eu não vou deixar ele aqui não, porque se eu deixar aqui ele vai voltar para aquele canto onde ele guerreou, né, onde ele brigou. Aí eu coloquei ele em cima das minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Quando eu coloquei lá, ele tombou, na hora que ele tombou, eu vi que ele ia cair, eu peguei e me sentei do lado dele. Glória a Deus, né? E eu me acordei. Tudo que eu me acordei, aí eu disse assim, esse sonho é pra me soltar. E tô soltando pra vocês. Agora eu vou ler pra vocês sobre esse homem no cavalo, que tá escrito no livro do Apocalipse, é o Senhor, né? Sobre o homem no cavalo. Apocalipse 19, e o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Você está vendo que está sentado sobre o cavalo? É Jesus, chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Por isso que ele brigou. Pela o quê? Pela igreja dele. Entreguei para vocês sobre o quê? Sobre ele ter brigado. Entreguei ele por ele ter vindo em cima do cavalo, né? Então, porque tá escrito no livro do Apocalipse, né? Então, agora eu vou ler pra vocês pra terminar esse... Ixi, glória a Deus. Pronto, aqui. Sobre por que o Senhor bebeu, ó. Porque é dia de ceia, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Você está vendo? O Senhor desejou muito comer com os 12 discípulos dele a Páscoa antes que ele sofresse por nós. Ó, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Até que ela se cumpra. Até que ela se cumpra. O que é que você está deixou escrito aqui? Ele disse que não ia mais comer. Ele não ia se sentar mais à mesa. Por isso que ele veio, pegou o povo, né? E sentou na mesa e foi o quê? Cear, né? Ó. E tá aqui, tá dizendo que o Senhor ceou. Ceou o que é que Senhor bebeu o vinho, ó. Tá aqui, tá dizendo aqui, ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça. Você está vendo? O Senhor tomou o cálice. O que é o cálice? O vinho. Ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Aí o Senhor já tirou dele, botou pra nós. Quem toma quem come é nós. Bebe o vinho e come do corpo, né? Que come o pão, né? Então, é nós que fazemos isso todo mês. O Senhor tá esse tempo inteiro, até o dia do arrebatamento, sem fazer o que? Sem cear. Versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide. O que é o fruto da vide? Ele está dizendo que não vai beber mais do fruto da vide. O vinho. Até que venha o reino do céu. Até que venha o reino de Deus. Ele disse que não ia beber mais até que ele tirasse o reino dele da terra. Por isso que o Senhor pegou a igreja dele, arrebatou, colocou nós à mesa e o Senhor ceou.
Entreguei para vocês. Lucas 22 e o versículo para confirmar o sonho. 15 até o versículo 18. Encerrei para vocês sobre esse sonho, né? Agora para o último sonho, tá bom? Olha, eu sonhei que eu tava num campo. Era um dia festivo. Na minha frente apareceu várias espadas, elas se enfrentando. Uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. Mesmo no meio tava o símbolo, a espada como símbolo da bandeira do Brasil e o símbolo da bandeira dos Estados Unidos. E eu saí, quando eu vi isso, eu saí alarmando para todo mundo. Em cada espada tinha um símbolo do seu país. Em cada espada tinha um símbolo do seu país. Tanto na carreira de espada desse lado, como na carreira da espada do lado de lá. Quando eu vi isso, eu saí alarmando e as pessoas não me deram ouvido. Aí era um dia festivo, meu filho estava lá na festa. Eu cheguei lá pro meu filho, falei com ele, também meu filho não me deu ouvido. E eu saí alarmando, falando para um, falando para outro. Ninguém me deu ouvido, eu me acordei. Tudo que eu me acordei, eu me lembrei que o Senhor tinha me mostrado. Só que eu guardei, né? O Senhor me mostrou em sonho para me soltar para vocês. Eu acabei de soltar. O que é esse sonho? Essas carreiras de espada eles se enfrentando são os países. Que em cada espada tinha um símbolo do seu país. Então são os países que vão se enfrentar. E o que é que vai acontecer? O Brasil vai entrar em guerra. O Brasil e os Estados Unidos. Estados Unidos. O país do Trump, né? Então. E eles estão mesmo no meio da carreira de espada, entendeu? Entreguei para vocês, né? Esse sonho. Mesmo tem algum versículo, vou soltar no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Justamente sobre Apocalipse 9 e o versículo 12, ó. Passado é já um ai. Esse aí eu vou explicar para vocês já. Antes vou explicar logo os dois, ó. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Depois do arrebatamento, ainda vai vir 2 ai para a face da terra. Que é o que? A marca da besta, marcar as pessoas na face da terra, que é o que eu vou ler para vocês. O inimigo vai sair enganar todas as nações, marcando ela com a marca da besta. E a perseguição aos cristãos. Se vocês não aceitarem, vocês serão salvos. Faz igual o Daniel. Daniel, ele fez o quê? Ele rejeitou. Foi imposto, mas ele rejeitou. E é o que está imposto para a nossa geração, né? Ó, agora eu vou ler para vocês. Sobre o quê? Sobre ele enganar as nações. Com o que é que ele vai enganar? Olha, preste atenção que eu vou ler para vocês. Glória a Deus. Tá aqui, ó. Versículo 8. Apocalipse 20, versículo 8, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Você está vendo? Ele vai sair enganar as pessoas para poder reunir essas pessoas contra Deus. Preste atenção, qual lado que tu vai estar. Tu vai estar do lado de Deus e tu vai estar do lado, né? Então, entreguei para vocês sobre o que? O engano que vai ter na face da terra. Ele vai sair enganar as nações. O quê? Que eu vou ler para vocês agora. Aquele que aceitar já perdeu a sua salvação. Vai ser atormentado com fogo e enxofre para todo sempre. Não quero isso para vocês, não. Rejeita. Ó. Começando do quê? Do versículo 9, Apocalipse 14, versículo 9, até o versículo 11 para vocês. 3 versículos falando justamente sobre o engano que vai vir sobre a face da terra. E a perseguição, né? A perseguição. Claro que vão ser perseguidos porque não vão aceitarem, né? Ó. Doído vai ser para quem for ficar, né? Somente quem for evangélico, né? E o povo de Israel, por isso que a peia vai ser grande, né? Tá. Por isso que eu digo a vocês, reconcilio como o Senhor. O povo de Israel, tanto tempo, porque até no dia de hoje vocês não são assim revoltados com o nosso Senhor, o nosso Criador, o Messias, o Iá, o nosso Salvador. O Senhor que eu a amo, o Deus que eu a amo, o Deus de Israel. Para com isso, entendeu? Ó, e seguiu o terceiro anjo. E seguiu o terceiro anjo. Ó, e outra coisa que eu vou dizer a vocês. Ele é o Messias, ele é o próprio Deus encarnado no Iau, entendeu? Deus se fez verbo e habitou entre vocês, porque essa rejeição com o nosso Salvador, com o nosso amado Deus de Israel, ele é o Deus, ele é verbo que se fez carne. E na Santa Escritura fala sobre ele. Lá no Velho Testamento, onde vocês não acreditam no Novo, eu falo para vocês no Velho Testamento. Ele fala que ele é o Deus de toda a terra, ele fala que ele é o Messias que veio fazer o sacrifício por nós, e ele fala, ó, eu falo para vocês devem se acordar, tá nos meus vídeos, entendeu? É em Isaías que vocês pegaram o pergaminho dele completinho, entendeu? Tá escrito lá os nomes dele. É Isaías, acho que é 55 e o versículo, não sei se é o 5 ou é o 6,
entendeu? Tem lá falando sobre os nomes dele. E fala que ele foi o primeiro homem na face da terra, a nossa geração pertencendo a Deus. Ele foi o primeiro homem, ele foi marido de Eva. E ele é o último Adão, também fala nas Sagradas Escrituras. Por que essa rejeição com o nosso Criador? Por que essa rejeição? Vou pra cá, ó. Sobre o segundo ai que vai vir sobre a terra, os dois ai, né? Ó. O primeiro é a marca da besta, né? O segundo vai ser a perseguição, ó. E o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Você está vendo? Se adorarem a besta e receber o sinal na testa ou na mão. O que é o sinal na testa? A leitura facial, para que vocês passem, vocês entrem e vocês comprem. A mão é para que vocês o quê? Passem lá e vocês paguem, entendeu? Continuando, ó. Preste atenção, ó. E serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Vão ser atormentados, ó. E preste atenção, ó. E a fumaça, o versículo 11. E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Para todo sempre. Olha o que tem nesse versículo, ó. E não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem e recebeu o sinal. E aquele que recebeu o sinal do seu nome. Vou dar uma comparação aqui pra vocês. Eu tenho meu chip. Eu tenho um chip no meu telefone. O meu chip é da Vivo. Se eu colocar o chip da Claro na minha mão, eu vou colocar o nome do dono do chip na minha mão, no meu corpo, entendeu? Presta bem atenção, tô contando por detalhe, entendeu? Então, só tô uma parábola pra vocês, né? Pra vocês verem, o que for colocado na testa ou na mão, tem um proprietário. Se vocês receberam o nome dessa pessoa, já perdeu a salvação. E vão ser atormentados com fogo e enxofre diante do santo anjo. E é de dia e de noite, não tem repouso. Não quero espalma de vocês, não. Deus não fez o que tá feito, preparado, não foi para nós, não. Para nenhuma alma dele. Nós fomos feitos para reinar com o Senhor. Onde ele estiver, nós está juntinho dele. Não é para receber essas coisas, não. Isso aí foi para o inimigo. Te afasta disso. Tu é pertencente ao reino do céu, não pertencente ao reino do, tá entendendo? Então, do maligno, né? Então, Jesus está voltando. Arrepende-te e sobre o povo evangélico. Tem escrito lá em Mateus, né? Mateus 7, o versículo 13, versículo 14. Entrai pela porta estreita. Muitos crentes estão dentro da igreja evangélica. Com vaidade, justamente por causa dessa mulher, vão perder a própria salvação. Entendeu? Ó. Apocalipse não, vocês me perdoem. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Por quê? Que está no caminho largo, aceitaram Jesus, estão lá dentro da igreja. Mas não saiu do caminho largo, ainda está com as coisas do mundo. Entendeu? Por isso que o Senhor diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O caminho do Senhor é um caminho de renúncia. Tem que renunciar. O outro versículo. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos a quem encontra. O Senhor disse que poucas pessoas renunciam para passar pela porta estreita. Poucas pessoas querem andar no caminho estreito. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, se agarra nele. Eu me agarro nele. Eu me agarro nos pés do Senhor. Eu me agarro nos pés de Jesus. Ó, Senhor, não me deixa. Eu tô aqui. Jesus, eu tô aqui. Não me deixa. Eu tô aqui, Senhor. Eu fico lá pedindo mesmo, implorando nos pés do Senhor. Senhor, eu tô aqui. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha vida. Fico lá pedindo mesmo. Eu não vou deixar o meu Senhor, entendeu? Glória a Deus. Ó, muitas pessoas tá com o Senhor, de repente deixa o Senhor. Quantas pessoas não estão afastadas? Para com isso, volta para o Senhor. A sentença é terrível. Não queira que a sua alma viva para sempre, padecendo, não. Volta para os caminhos do Senhor. Deus é um Deus que Ele perdoa. Entreguei para vocês, né? Ó. Deixa eu ler aqui para vocês. É Lucas 12. Eu vou ler para vocês, o Jesus falando, né? Que vocês precisam... As pessoas que não aceitaram Jesus, precisam ser... Oh, glória a Deus. Precisa aceitar Jesus. Aqui, ó. Lucas 12, versículo 8, versículo 9, ó. E
E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar Jesus aqui na face da terra, se não confessar, olha o que está escrito, ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Negou aqui, vai ser negado também quando tu comparecer perante a ele. Lucas 12, versículo 8, versículo 9. Agora eu vou, a vocês que não confessaram Jesus com a boca, vou ler para vocês, ó. Não colocou o teu nome escrito no livro da vida, para com isso, ó. E a saber, se com a boca, aqui é Romanos já, tô em Romanos 10 e o versículo 9 e o versículo 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo, se tu confessar Jesus com a boca. Versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Tem que confessar Jesus. O último versículo para encerrar esse vídeo. Em Apocalipse. Ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, negou Jesus aqui na terra, não tá com o nome escrito no livro de Jesus, que é no livro que ele fez o sacrifício por nós aqui na terra. Ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por isso que eu digo a vocês, não quero esperar vocês não. Deus, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, com certeza. Mas vocês não está escrito na Bíblia que Deus vai julgar nós? Então, não quero isso não. Entendeu? Deus é amor, mas Deus é justiça. Nunca devemos esquecer esse detalhe. Deus é amor. Deus perdoa também, com certeza. Deus é longânimo em nos perdoar. E também longânimo em se irá conosco. Mas Deus também tem algo que eu vou dizer a vocês. Deus é justiça. Coloca o teu nome escrito no livro da vida. Procura uma igreja evangélica e aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida. E bom dia para vocês novamente. E eu amo vocês. Jesus ama você. Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele ama vocês. Por isso que ele chama todos nós o arrependimento. Ele ama vocês. Jesus ama vocês. Eu também amo vocês. Fui.